Estava marcada para as 22 horas a conferência de imprensa do Ministro das Finanças para a apresentação do Orçamento de Estado para 2018. Mas Mário Centeno ainda não entregou o documento no Parlamento. E é lá que está o Sérgio Vicente, a esta hora. Olá, Sérgio, muito boa noite. Já se sabe a que horas é que a versão final do Orçamento pode chegar à Assembleia? Bom, Ana, a única coisa que te posso dizer é que se Mário Centeno quiser cumprir o prazo de entregar o orçamento no dia 13 de outubro, tem apenas 1h30 para o fazê-lo. A conferência de imprensa que estava marcada no Ministério das Finanças estava marcada para as 10 da noite, o que significa que Mário Centeno, o Ministro das Finanças, teria de vir cerca de meia hora antes para entregar a proposta de Orçamento de Estado de 2018 a Eduardo Ferro Rodrigues, aqui no Parlamento, facto que não aconteceu. Às 10 da noite, a hora prevista para a conferência de imprensa também não aconteceu e, portanto, agora estamos sem saber a que horas é que Mário Centeno virá entregar o Orçamento do Estado. Aquilo que nos disseram ao longo de toda a tarde é que, em termos de negociações, o orçamento estava fechado entre o Governo e os partidos da maioria. Só razões técnicas poderiam inicialmente justificar este atraso, já que a primeira hora indicativa para a entrega do Orçamento do Estado foi às 5 da tarde, depois foi passando para as 7h30, 8, 9, depois antes das 10 da noite e agora às 10h30 da noite ainda nada se sabe. O que é certo é que o Governo, Mário Centeno e António Costa tinham referido que no dia 13 de outubro o orçamento era entregue à Assembleia da República, portanto, há 1h30 para o Governo e Mário Centeno cumprir esta promessa. Sérgio Vicente, e aí voltaremos assim que houver novidades do documento. Até já. Prosseguimos em estúdio para a análise de um conjunto de medidas que já é conhecida sobre este orçamento. São convidados do 360 o fiscalista da PricewaterhouseCoopers, Jaime Esteves, a jornalista Helena Garrido, comentadora da RTP e António José Teixeira da RTP. Boa noite aos três. Boa noite. Helena, começo por ti. No conjunto de medidas, isto hoje permitiu olhar para elas e considerar que é um orçamento um pouco mais à esquerda, ou um documento à esquerda, que é uma terminologia que não tem sido muito frequente nos últimos anos. Podemos dizer que ele é viável, que é sustentável? Bom, daquilo que se conhece e muita coisa já foi revelada do Orçamento de Estado, diria que é um orçamento que enquadra alguns riscos e o alerta foi hoje feito pelo Presidente da República. Aliás, os riscos muito associados à despesa que é adiada para 2019. Há muitas medidas que foram anunciadas ou que estão a ser anunciadas, nós ainda não temos acesso ao documento, portanto temos de ser prudentes, mas de acordo com as medidas que têm vindo a ser anunciadas, nomeadamente no domínio da função pública e das pensões de reforma, há a despesa que só terá o seu efeito total em 2019. Há compromissos já para o orçamento de 2019 e penso que é até nesse enquadramento que se pode ler o alerta que foi feito pelo Presidente da República. Penso que continuamos na mesma estratégia de elaboração do orçamento que vem de anos anteriores, com este Governo. Basicamente, conta-se, até agora o Governo tem tido, digamos, sorte, uma vez que os bons ventos do crescimento económico permitiram que este Governo, ironicamente, apoiado pela esquerda, pelos partidos mais à esquerda e que mais se opõem às regras de disciplina orçamental, acabem por ser eles que assinam o déficit mais baixo da democracia portuguesa, ironicamente, mas diria que o orçamento que nós estamos a assistir é um orçamento com características expansionistas, embora nós tenhamos de o ver com mais detalhe para perceber se estas características expansionistas associadas à redução dos impostos e ao aumento do rendimento dos funcionários públicos, especialmente dos funcionários públicos, se é ou não contrabalançado com outro tipo de medidas que possam tirar esse mesmo rendimento. Nós vamos olhar com uma lente um bocadinho mais fina para cada uma das áreas onde já se conhecem algumas novidades. António, do ponto de vista político, que exercício é este orçamento? Bom,
Marcelo Rebelo de Sousa pronunciou-se hoje, Helena Garrido há pouco referiu as afirmações e preocupações do Presidente. Há uma afirmação que ficou depois do Presidente da República ter conversado com os partidos a seguir às eleições. Ele disse uma coisa, aliás, que passou, enfim, mais ou menos despercebida, que foi que não haveria nem solavancos nem crises com este orçamento. Ou seja, de algum modo, Marcelo disse que este orçamento está aprovado. Portanto, não há razões para temer, depois das autárquicas e de alguma perturbação que os partidos à esquerda do PS sentiram, particularmente o Partido Comunista, para pensar que vem uma crise ou que se vai abrir uma crise por causa do orçamento, que aparentemente revelava algumas dificuldades de negociação entre os parceiros do governo do PS. E esse é um ponto que eu julgo que está ultrapassado. Marcelo teve a dimensão exata do que se passava, e as preocupações que ele enunciou hoje dirigem-se muito, como a Helena falava, para o futuro. Não apenas para o orçamento que será feito no próximo ano, a pensar em 2019, quando haverá eleições, mas para os reflexos que, obviamente, podem vir de trás de compromissos que sejam estabelecidos. Esse é um ponto. Agora, aquilo que nós conhecemos do ponto de vista político em relação às opções e às escolhas que o orçamento faz, elas revelam alguma coerência com o que vem de trás, nas escolhas que se faz, nomeadamente, enfim, estou aqui perante pessoas que o poderão explicar melhor do que eu, de continuar a manter taxas na energia sob a Galp, REN e EDP, contribuições extraordinárias na banca, na energia, nas farmacêuticas, e, portanto, há aqui contrapartidas, obviamente, para os 6 a 10 euros para os pensionistas, por exemplo, ou os tais 35 milhões de lucro que as empresas possam ter e que passam a ser taxados. Não se sabe ainda, talvez já se saiba que isso não está no orçamento, mas é uma questão que se colocará no debate parlamentar, particularmente na especialidade. Mas há aqui, obviamente, escolhas que são feitas, escolhas muito claras. Pensemos o que pensemos sobre o pretexto da saúde para aplicar taxas mais elevadas no sal ou no açúcar, mas, de facto, essas foram escolhas que foram feitas efetivas, onde se vão buscar receitas, obviamente. Não há milagres e, portanto, o dinheiro terá que vir de algum lado. E esta história do milagre também é um bocadinho... O Governo ganhou alguns créditos. E, de facto, nós podíamos ser tentados a pensar isto é um exercício de puro ilusionismo, nada vai sair daqui, isto é apenas uma coisa que não vai surtir qualquer efeito. Hoje mesmo, em Washington, na reunião do FMI, aliás, em conversa hoje, que não tem nenhum problema em ser revelada com a nossa correspondente nos Estados Unidos, ela revelava e disse, bom, eu andei 5 anos a ouvir falar mal do país, porque era preciso continuar a trabalhar e os índices eram todos mais ou menos negativos. Pois bem, hoje ouvi elogios, dizendo, bom, o Executivo merece muito crédito, o FMI teve dúvidas sobre o caminho e as escolhas, mas o Governo deu provas e os resultados são positivos. E, de facto, estes números sobre o déficit, particularmente, e do crescimento económico, são números que o Governo tem a seu crédito para o futuro. E voltamos a ter, obviamente, um exercício difícil, a ambição para este próximo ano é grande, seja em relação ao déficit, seja em relação à redução da dívida pública. O exercício continua a ser complicado, ainda por cima, se as previsões de desaceleração da economia se verificarem, ele ainda é mais complicado. Já se ouviram críticas à direita dizer, bom, as previsões para o crescimento são muito tímidas. Bom, é melhor fazer um exercício prudente, obviamente, para não haver aqui surpresas muito grandes. Isto para dizer, finalmente, que este continua a ser um orçamento que faz escolhas discutíveis, que pode correr riscos relativamente às empresas e ao investimento que as empresas possam fazer, nomeadamente o investimento estrangeiro, mas é um exercício ou é uma previsão alicerçada de algum modo na boa experiência deste ano. E, portanto, desse ponto de vista, podemos ter aqui uma esperança, mesmo que discutamos se as opções são as corretas, mas o Governo fez escolhas e até agora teve esse mérito das escolhas terem funcionado. Eu que lhe pergunto é se o ponto de partida e o quadro macroeconómico que Mário Centeno constrói se lhe parece plausível. Bom, do ponto de vista do quadro macro, como dizia o António, tudo vai depender essencialmente do que possa acontecer nos mercados externos. Portugal é particularmente pequeno e, portanto, o que acontecer no mercado externo ditará o abrandamento ou a aceleração do crescimento e, de alguma forma, os últimos anos têm corrido bem à conta desse mesmo mercado externo que tem-nos fomentado a economia, até com as desgraças que têm acontecido na cidade do Mediterrâneo e tem também favorecido particularmente o turismo. Nesse sentido, temos estado
bastante favorecidos. Agora, as escolhas que o Orçamento faz têm, com o caveat que não sabemos ainda qual é o orçamento, a esta hora, são 10h30, o Sr. Ministro estará a fazer entrega na Assembleia da República e depois dará a conferência de imprensa. Mas com aquilo que é sabido, eu diria que é um orçamento talvez um bocadinho salgado. E salgado porquê? Porque temos as batatas fritas, portanto, temos a tributação sobre o sal, mas depois temos um sabor amargo sobre aquilo que acontece em aspectos tão importantes como o IRS, por exemplo. Portanto, aparentemente, estavam a noticiar uma redução do IRS, é certo que há uma redução até aos 35 mil euros, 40 mil euros de remuneração anual, mas aparece depois aqui um aspecto, e esse aspecto é que me parece que é salgado, de um agravamento da tributação sobre a capa, primeiro, da eliminação da não tributação dos vales de educação e, portanto, muito provavelmente quem tiver um filho a estudar, sem recorrer ao serviço público, também o está a pagar nos seus impostos, os 300 ou menos de 300 euros que terá de benefício na redução, se não superar os 40 mil euros, porque se superar os 40 mil euros não tem sequer redução, só aí tem um agravamento de tributação maior do que o benefício máximo que possa ter. Mas não é só isso. Boa parte de nós, da população que paga impostos, é profissional liberal. Precisa de recibos verdes. Ou porque são falsos recibos verdes, ou porque são inferiormente recibos verdes, ou porque são condutores da Uber também contratados a recibo verde. E aquilo que acontecia até hoje, ou que ainda acontece hoje e vai acontecer até ao final deste ano, é que se presumia que estes profissionais liberais, portanto, remunerados por recibos verdes, tinham um montante de despesas que se presumia que incorriam na sua atividade e que não tinham que o demonstrar. E, portanto, esse montante que corria nas despesas não era tributado. Ora, o que é que acontece? Que há um instrumento que vem do e-fatura e que agora é subvertido na sua função. Que agora vem-se dizer, bom, é tributado pelo regime simplificado, sim, é verdade, mas se as despesas que me foram comunicadas em seu nome pelo e-fatura são de montante inferior aos 25% que tecnicamente não sejam tributados, então vamos só descontar aquilo que me foi comunicado e não os seus 25%. Portanto, isso significa que o seu montante tributável sobe. E, portanto, a redução das taxas é uma pura ilusão, no sentido de que 45% dos agregados familiares com dados de 2015 não pagam imposto, 40% pagavam cerca de 27% da receita fiscal e estes são os agregados familiares que beneficiam dos tais 300 euros, não fosse os vales de educação e os recibos verdes, e depois temos 15% dos agregados familiares que em 2005 representavam 75% da receita fiscal e esses vão pagar mais imposto. Porquê? Porque ou não são beneficiados pelas reduções de taxa ou porque são penalizados pelos vales de educação ou pelos recibos verdes. Há mais situações destas de ilusão, de sensação aparente? É difícil porque não temos ainda os dados finais. E este parece-me ser o caso mais gritante de facto, uma aparente ilusão. Não sei, há aqui uma suposta redução da tributação no IRS, que as simulações vão dá-lo, naturalmente, à conta desta mecânica da redução das taxas sobre escalões e da divisão dos dois escalões, que, como eu digo, é depois neutralizada a partir dos 40 mil euros, e surgem estas duas alterações que neutralizam o efeito anterior. Helena, há uma perspectiva relativamente ao crescimento da economia, e ela é conjuntural, pode dar-se ou não, por estes fatores todos, que de facto ninguém consegue prever ou controlar, mas depois há medidas que vão ter um impacto estrutural no país, como é, por exemplo, a questão da progressão das carreiras da função pública. E ainda por cima num prazo mais pequeno, portanto, uma situação mais acelerada. Este é um fator de risco? O que eu diria que é um fator de risco é o aumento global e estrutural da despesa pública, em termos gerais. As progressões, as pensões representam exatamente. isso. Independentemente de concordarmos, como é óbvio, todos temos de concordar com o aumento das pensões mais baixas. O ponto que está aqui é que, simultaneamente, esse aumento das pensões mais baixas não é compensado com
reduções ou qualquer tipo de política que reduza as pensões mais altas. Por exemplo, não estou a defender que isso se faça. Aquilo a que nós assistimos é a um aumento em termos estruturais da despesa por via do aumento das pensões, por via do aumento da despesa com pessoal, que, além disso, vai aumentar não só pela reposição e pelo regresso das progressões nas carreiras, pelo fim dos cortes nas horas extraordinárias, no valor das horas extraordinárias, mas também pelo aumento do número de funcionários públicos que, aparentemente, contrariamente, aliás, ao que o Governo disse anteriormente, o número de funcionários públicos vai aumentar e não diminuir. Isto significa que, em termos estruturais, a despesa vai subir. E, como nós já verificamos, é muito difícil baixar a despesa pública. Quando nós precisamos de baixar a despesa pública de forma dramática, na era da Troika, foi muito difícil baixar essa despesa pública e foi necessário avançar com cortes nos salários da função pública que desrespeitavam a ordem constitucional. Portanto, há aqui um conjunto de medidas que elevam a fasquia da despesa em termos estruturais e que desfazer isto é muito difícil. E nós sabemos que quando as crises chegam sempre, e quando as crises chegam, a despesa está lá e até aumenta, porque aumenta o desemprego e há a despesa social que aumenta por efeito da crise e a receita diminui. Esse é o risco que está associado a este Orçamento de Estado, e que é um Orçamento de Estado que põe em risco as contas públicas e o país num enquadramento de crise económica que põe o país mais em risco, as contas do Estado e o Estado mais em risco e o país como um todo mais em risco, caso numa situação em que que tenhamos de enfrentar, e enfrentaremos porque é cíclico, não é? Nas economias em que nós estamos, acontece sempre uma crise, haverá sempre uma crise e coloca o país numa situação mais exposta aos efeitos dessa crise, ao aumentar a despesa estrutural, tanto mais ainda que Portugal tem a dívida pública que nós conhecemos. Desse ponto de vista é que é arriscado. No curto prazo, os riscos são pequenos, não é? E no curto prazo tudo pode, de facto, correr muito bem em 2018, até porque nós ainda não temos os números totais, mas tudo indica que a inflação vai aumentar e como muitos objetivos se medem em termos de rácios, como a redução da dívida em percentagem do PIB, o déficit em percentagem do PIB, como o denominador vai aumentar mais, apesar do crescimento real ser menor, a inflação a subir, há aqui também um efeito do aumento de inflação que contribui para que se atinjam alguns desses objetivos. António, não se tem assistido, por exemplo, por parte dos patrões, a grande pressão nem a grande protesto daquilo que foram as medidas que este orçamento vai introduzir? Bom, é ainda cedo, obviamente. Não conhecemos ainda o orçamento na totalidade e em algumas nuances que às vezes fazem toda a diferença. Mas nós estamos perante, e eu julgo que isso também é cíclico, como na economia, do ponto de vista político, eu diria que o discurso que muitas vezes a esquerda e a direita fazem, e que muitas vezes é naturalmente contraditório, tem ocasiões em que ele parece coincidente. Isto é, se perguntarmos quando os enfermeiros reivindicam aumentos salariais, carreiras que façam justiça à formação e à especialização dos enfermeiros, ou dos médicos, ou dos polícias que estiveram ontem na rua, ou de um conjunto enorme de categorias profissionais da administração pública, eu julgo que hoje, e vivemos esse momento, à esquerda do PS e à direita do PS, todos parecem de acordo que é preciso melhorar as carreiras dos enfermeiros, dos médicos, dos juízes, dos polícias, das Forças Armadas, das funções de soberania. E nisso a distinção entre o CDS, o PSD, o Partido Comunista e o Bloco de Esquerda não é muito diferente.
E eu estou a falar isto não propriamente porque, do ponto de vista dos princípios, da cartilha ideológica, se tenha virado alguma coisa do avesso, mas a verdade é que as conjunturas, o interesse imediato da luta política, muitas vezes une os contrários. E nós estamos nessa fase, aliás, os nomes do investimento ou da despesa pública muitas vezes são usados com sentidos inversos, dizendo respeito, digamos, à mesma ordem de grandeza, ao mesmo valores que estão em causa. E muitas vezes a redução da despesa pública parece um objetivo, seja porque a crise o obriga ou alguma disciplina que nos seja imposta assim obriga, mas também por uma questão ideológica. O Estado deve ser mais pequeno, deve aliviar a sua carga e os seus compromissos. Isso faz parte de um posicionamento, digamos, mais liberal, grosso modo, do mesmo modo que, ao contrário, a esquerda dirá, não, o Estado tem que ter outras responsabilidades. Uma das grandes críticas que se faz hoje em dia é que o governo do Partido Socialista deixou este ano, para ter bons indicadores, a saúde, por exemplo, mais ou menos o abandono, as cativações de que falámos, aliás, um novo nome que surgiu no léxico. Não foi não gastarmos tudo o que era possível gastar, foi cativarmos dinheiro que era possível gastar. E, portanto, esta questão coloca-se com uma acuidade enorme depois de um período do dito ajustamento, em que houve um aperto muito grande. Vivemos por razões várias, ou de luta política em quem perdeu o poder, que o quer voltar a ganhar e explora as fragilidades, quer os parceiros que ajudaram a esta solução política, que querem tirar partido dela, a conjugar a dizer, bom, a despesa pública, o investimento público tem que ser maior e tem que aumentar. E, portanto, nós estamos numa altura em que essa pressão é evidente. E, aliás, as palavras do Presidente, que há pouco a Helena citou, vão mesmo nesse sentido. Eu tenho aqui um texto e diz, bom, o Orçamento de 2019 não pode ser construído na base de uma pressão excessiva no domínio das prestações sociais. Portanto, dos compromissos, dos aumentos, de tudo aquilo que estávamos a falar. Portanto, este é um dilema complicado. De facto, o imediato tem uma pressão maior do que aquilo que é o médio e longo prazo. Esta solução política tem condicionamentos, os compromissos assumidos vão neste sentido e é pressuposto serem cumpridos para ela poder cumprir a legislatura. Não se vislumbra ninguém que em Portugal venha dizer, não, os funcionários públicos e as pensões e tudo isto que vemos, a reposição de rendimentos, de salários, não se pode fazer. Ninguém diz isso. Não há um político em Portugal nesta altura que tenha esse discurso. Não o conhecemos, não existe. Não, pode a esta mesa nos sentarem, mas são pessoas que não têm, obviamente, somos pessoas que não têm, obviamente, esse compromisso partidário na vida pública. E, portanto, este é o grande problema e, obviamente, se as coisas correrem bem, como dizíamos, se a economia, o exterior ajudar, isto funciona. A expectativa é de que a criação de riqueza permita alimentar esta distribuição, digamos, mais justa. Se calhar até estamos de acordo todos que as pensões aumentem 6 a 10 euros, como se prevê. Não é muito. Mas pode fazer toda a diferença no cômputo global, adicionado a redução de 10% no subsídio de desemprego passado 6 meses, acaba uma série de compromissos e de despesa que obviamente se recupera e aumenta. E, portanto, a expectativa é, bom, o país precisa de crescer e, de facto, é por aí. Agora, as crises, como a Helena dizia há pouco, não costumam avisar com grande antecedência. E esse é o nosso drama, embora eu pense, e isto é apenas a minha opinião, e falo o que vale, obviamente, que o grande esforço está em que o país consiga produzir mais riqueza, consiga exportar mais, porque essa é a única solução que também nos protege daquilo que conseguimos construir, para não o perdermos num país envelhecido e com dificuldades, obviamente, de se renovar. Dizias que nos últimos tempos surgiu essa palavra nova, cativações. Há uma que eu gostava de saber se já podemos abandonar ou não, que é a da austeridade. Ela mantém-se em que dose neste orçamento? Não sei. Eu estava a ouvir o António com muita atenção e, efetivamente, neste momento, tudo aparentemente corre bem. Não é? Os paisagens fazem o favor de nos enviar os turistas, o sol ajuda. Se a burocracia não irritar muito a Madonna, os estrangeiros também nos procuram. E, pronto, as receitas sobem. E as exportações também não se estão a portar mal. Agora, temos a certeza de que nunca os astros se aliaram ou alinharão tão bem quanto hoje. Portanto, eu diria que, de alguma forma, estamos num verão de São Martinho. Alguma coisa vai acontecer e não vai ser bom. A Helena estava a referir que tinha havido uma redução de despesa que agora está naturalmente e gradualmente a aumentar. Eu diria que houve uma repressão da despesa, um bocadinho à pressão, à força, e que agora está a voltar,
a mostrar-se e que um dia vamos perceber que é exagerado. E que, de facto, 6 euros faz muita diferença, mas também faz diferença do lado das contas do Estado e essas era necessário que se melhorassem mais do que aquilo que estão a melhorar e eu só gostava de dizer isto. Se precisamos efetivamente de crescer, precisamos de investimento. O Reino Unido anuncia que a sua taxa de tributação vai descer de 19% para 17% e que com o Brexit talvez deixa mais um bocadinho. O que é que nós temos? Temos uma taxa de IRC que era prometida, viria para os 19%, que se mantém nos 21%, temos uma derrama municipal de 1,5%, depois temos uma derrama estadual para empresas modestas, portanto, à escala europeia não são sequer muito grandes, 35 milhões para mais 7%, ou seja, temos uma derrama estadual de mais 3%, mais 5% ou mais 7%, o que significa que podemos ir até 29,5% de tributação sobre o lucro das sociedades, que compara com os 17% do Reino Unido. E aparentemente não consta ainda do Orçamento de Estado, mas há um compromisso de aumentar esta derrama estadual, o que significa que a taxa do IRC vai subir acima dos 30%. E isto é incomportável. Só queria uma pergunta, peço-lhe uma resposta rápida, o mais sintético que puder. A redução da dívida pública é uma coisa que está dependente apenas do crescimento da economia. Por aquilo que a redução da dívida pública poderá depender do crescimento da economia ou de uma inflaçãozinha que nos ajude muito nessas contas, em termos percentuais, uma boa inflação ajudaria a reduzir a dívida. Meus senhores, eu agradeço aos três. Relembro que era suposto, era isso que estava combinado, era que o Ministro das Finanças às 10 tivesse vindo explicar ao país este documento, já depois de o ter deixado no Parlamento. Ora, não aconteceu nem uma coisa nem outra e já estamos quase a entrar pelas 11 da noite. No Parlamento ainda se aguarda a chegada do Orçamento de Estado. A RTP3 vai, obviamente, manter-se atenta a esta noite. Depois das 11, emissão especial para análise do documento, se ele chegar, uma emissão conduzida pelo André Bacedo. Boa noite, bom fim de semana.